Eu vi até o Livro dos Espíritos, tá? Para elucidar um pouco quem é esses espíritos, como é que funciona essa coisa, né? Que lá eles simplesmente que são simpáticos, são antipáticos e não explica muita coisa. Então aqui no Livro dos Espíritos, lembra-se que lá no início, na aula 2, por aí, na aula 1, 2, ou na aula 2, eu comentei que o Kardec ia para as reuniões munido de perguntas pré-estabelecidas. E olhem o tiro certeiro que a pergunta dava, né? A pergunta 297, na parte 7 do Livro dos Espíritos, que é a relação de simpatia e antipatia entre os espíritos e metades eternas. Então, na pergunta 297, ele pergunta seco: o amor que uniu dois seres na Terra continua a existir no mundo dos espíritos? Aí a resposta psicografada do espírito é: continua, desde que tenha sido verdadeiro, proveniente da límpida identidade de sentimentos. Se, porém, o que lhe deu causa foi de ordem física, não continua. As afeições que entre si se voltam os espíritos são mais duradouras do que as da terra, porque não se subordinam aos caprichos dos interesses materiais e do orgulho. Na pergunta 298, é esta: os espíritos estão, desde as suas origens, predestinados a uma determinada união? Cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual terá que se reunir um dia fatalmente? Não. Não existem uniões fatais e particulares entre os espíritos. A união que há é a dos espíritos em geral, contudo em graus diversos, segundo a ordem que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Todos os males humanos nascem das discórdias, da concórdia resulta a felicidade completa. Pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, usada por alguns espíritos para designar os espíritos simpáticos? A expressão é incorreta. Se um espírito fosse a metade de outro, ao se separarem, ambos estariam incompletos. Pergunta 300. Quando dois espíritos simpáticos se reúnem, sua união é definitiva ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos que já atingiram a perfeição são unidos entre si. Nos planos inferiores, desde que um espírito progrida, já não simpatiza com os que lhe ficam abaixo. Já na pergunta 301, dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou a simpatia que os une é só o resultado da perfeita identidade? É a perfeita concordância de pendores e institutos que gera a simpatia entre um e o outro espírito. Se um tivesse de completar o outro, perderia sua individualidade. A afinidade, pergunta 302. A afinidade necessária à simpatia perfeita decorre apenas da concordância de pensamento e sentimentos, ou ainda da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Decorre da igualdade dos graus de elevação. Na pergunta 303 é esta: podem se tornar simpáticos no futuro espíritos que presentemente não o são?
Claro, pois que todos o serão. Os que hoje se encontram numa esfera inferior progredirão, passando a outra em que se acham outros espíritos. E mais depressa se dará o encontro se os mais elevados, por não suportarem bem as provas a que se acham submetidos, permaneçam estacionados. 303A. E dois espíritos que atualmente se voltam mútua simpatia podem deixar de fazê-lo? Certamente, se um deles for negligente e estacionar. Então, isso é um excerto, né? Uma parte do livro dos Espíritos, do título Relações de Simpatia e Antipatia de Espíritos.